Se você tá afim de comprar jogos em código de 25 dígitos para o seu Xbox para ficar na sua conta para sempre, tá? Não é igual esses que você compra aí na internet, que você compra a conta junto e tem risco de perder o jogo mais pra frente. Desde jogos antigos até jogos lançamentos, tá? E se você também tiver interesse em renovar seu Game Pass aí com um preço muito barato ou assinar pela primeira vez, vira e mexe, tem promoção todo mês para vocês, tá? Entre em contato comigo também. Meu WhatsApp tá na descrição e o catálogo também. Faster, stronger. Vocês já repararam nas condições climáticas do pad de PlayStation 2? Por mais que seja uma coisa bem na cara, ainda há entrelinhas sobre climatização no game. E o tanto que ela influencia na gameplay é absurdo. Eu ia citar isso num próximo vídeo de curiosidades sobre o pad de PlayStation 2, porém é um assunto um pouco extenso e vi que dá pra fazer um vídeo só sobre esse detalhe que a Konami preparou pra gente ainda no PlayStation 2. Sabemos que no game existem 3 climas distintos, que seria o ensolarado limpo, o chuvoso e o de neve. A neve foi uma novidade no PlayStation 2, pois até então, no PlayStation 1, só existia o clima ensolarado limpo e chuvoso. E com essa adição, a Konami aproveitou para adicionar também os calendários mais realistas a partir do PES 2009, nos modos Master Liga e rumo ao estrelado. Até aí você já deve estar se perguntando o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Pois então, ao adicionar os calendários reais nesse modo, as estações do ano europeia também foram adicionadas de forma realista. Creio que poucas pessoas repararam isso ou deixaram passar batido, apesar de ser uma coisa meio que escancarada. Mas o que realmente impressiona é que as estações do ano fazem na gameplay. No começo da temporada é verão, entre agosto e setembro vocês vão ver os climas mais limpos e calorosos, e os jogadores sempre usando manga curta. No outono, em setembro e dezembro, o clima é um pouco mais aleatório, porém mais puxado para o frio. Um detalhe super interessante do outono é que a iluminação do sol fica um pouco mais alaranjada, como se as partidas fossem no final de tarde. E os estádios que são mais notáveis desse detalhe são o Enio Tardinho, Artemio Frank e o Blautraum Stadium, principalmente no Artemio Frank, que deixa o gramado com a cor do sol. Já na metade de dezembro até metade de março entra o inverno. Aí entra a neve, que vai estar presente em pelo menos 80% dos jogos, fazendo também os jogos acontecerem mais à noite. Agora, da metade de março até metade de junho, temos primavera. Então galera, na primavera europeia já é um pouco diferente daqui. Em certos dias até faz mais frio do que um dia normal do inverno. Então também vai nevar bastante e fazer muito frio, né? Um detalhe muito interessante são as chuvas que acontecem com muito mais frequência também nessa época do ano, principalmente em certos países, como a Inglaterra, por exemplo. A primavera chove basicamente todos os dias. Aí você vai estar se perguntando se a Konami colocou também esse detalhe, né? Mas acontece que chove com a mesma frequência em todas as ligas. E não fica só por aí. A Konami tomou muito cuidado com outros detalhes também. Como por exemplo, eu que jogo as eliminatórias da África para a Copa do Mundo, a maioria dos jogos são feitos no estádio Cuito Konavale, que é um estádio sul-africano. Eles tomaram muito cuidado com isso. Sabemos que no continente africano a maior parte do ano faz calor. E nessa época de eliminatórias para a Copa, costuma acontecer ali para agosto, outubro na Europa, e mesmo estando entre inverno e primavera na África, o clima nos jogos sempre são limpos e calorosos. E meu amigo, aqui a Konami tirou 10. Cara, eu fico tão fascinado com esses detalhes minuciosos que tem no jogo de PlayStation 2, que às vezes acabo ficando sem palavras. Sério, cara, estamos falando de um jogo da geração de PlayStation 2. E galera, o que vou falar agora pode deixar um pouco mais surpreso. Vocês sabem aquelas informações que aparecem com os elementos climáticos no começo da partida? São 3 que aparecem. A primeira imagem indica como está o clima para o jogo, se está chuvoso, limpo ou com neve, e do lado mostra a temperatura ambiente. Do lado aparece o desenho de uma setinha com a medida do lado. Eu fiquei curioso para saber o que era então e fui dar uma pesquisada. Eu já estava desconfiado que era a força do vento, mas eu queria saber como que funcionava essa medida, então eu dei um Google e confirmei que era realmente a força do vento. Essa medida é feita em metro por segundo. Por exemplo, aqui no Brasil, a medida mais usada pelos meteorologistas são os quilômetros por hora. Aqui no PES é medido por segundo. Então se o vento estiver 1 metro, ele vai soprar a 3
7,6 km por hora em média. E galera, essa informação não tá aí à toa, ela é totalmente fiel e eu percebi isso observando em detalhes do cenário, como por exemplo, a bandeira de escanteio. Observe como a bandeira se mexe quando o vento está a apenas 3 km por hora. E agora, quando está a 12 km por hora. Como a bandeira fica bem mais agitada, né? Eu sinceramente não sabia que o jogo tratava esse detalhe tão cuidadosamente. Eu também peguei a bandeira num jogo que estava sem vento nenhum, e se liga só como ela fica bem quietinha. Muito legal, né? E não é só isso, o vento tem uma forte influência na gameplay também. Se liguem só pessoal, nas informações do vento, a setinha muda de posição a cada partida, indicando a direção do vento. Então isso quer dizer que dependendo da direção dela, alguns chutes e passes longos podem sair mais fortes se forem em direção a favor do vento. Só que assim pessoal, eu fiz o teste em alguns jogos e isso é quase imperceptível, tá? Dá pra perceber mais em partidas que estão com o vento mais forte. Além disso, o vento mais forte também influencia na curva da bola. Se ligue só nesse exemplo em um jogo que o vento estava na vertical e a bola pegou uma curva absurda. Eu até pouco tempo atrás achava que essa curva era um bug do jogo, mas se você olhar bem, até na vida real esse tipo de curva existe mesmo com um vento mais forte. Observando bem, as partidas que tem vento mais forte são outono e inverno. Na primavera é mais arriscado estar sempre zerado. E no caso das chuvas também afeta a gameplay, fazendo a bola rolar menos e o goleiro ter dificuldades em fazer defesas. Mas acredito que a maioria já sabia desse detalhe por ser mais perceptível, né? Deixe nos comentários se vocês sabiam dessas coisas ou se vocês ficaram surpresos assim como eu, que realmente jogando quase 20 anos isso daí, nunca tinha percebido esses detalhes climáticos. Se você curtiu, não esqueça de deixar o like que ajuda pra caramba e compartilha pros seus brothers que curtem PES de PlayStation 2. É isso galera, vou ficando por aqui, até a próxima, fui!